Pessoal, assisti ao documentário Isabela do Netflix e queria reagir aqui com vocês sobre alguns pontos, algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro, eu queria passar justamente aqui para vocês o trailer, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho interessante para a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aquela noite caía o sereno, começamos a ouvir uma discussão no apartamento ao lado. Secretária de emergência. Pelo amor de Deus, filha. Tem ladrão no prédio e jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Jogaram o amor da sua vida pela janela. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo que aconteceu aqui. As mentiras, elas escapam. A polícia deve convocar o pai e a madrasta de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. Alexandre, você é inocente? Sou inocente. As pessoas começaram a ver naquela vítima como se fosse um ente querido. Foi uma coisa espetacularizada. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá algemados. A imprensa, a mídia, ela quer noticiar. É uma exploração? Não sei te dizer se é uma exploração. O que me chamou a atenção de imediato foram as manchas de sangue. Nesse espaço de tempo, são exatamente 15 minutos, tudo aconteceu. Eu não tenho dúvida que a história contada não aconteceu. Por que este pai mente? Então, se eles vão acreditar em quem? O sistema judiciário não estava preparado para um caso com a dimensão como esse caso teve. A decisão foi na televisão e assim, parecia final de Copa do Mundo. E enquanto aquela multidão lá fora gritava dentro da sala do plenário, era um silêncio absoluto de tristeza. É isso, é isso. Bom, o caso foi em 29 de março de 2018. Deixa eu ver se eu paro aqui o YouTube, senão ele vai continuar rodando aqui. E, bom, é interessante porque passados aí 15 anos, né, desse fato, a morte da menina Isabela, ela tinha 5 para 6 anos na época, as coisas já passado tanto tempo, né, as pessoas têm uma visão, não vou dizer uma visão, mas talvez seja um momento até da própria família falar, talvez, eu sei que essa dor nunca vai passar, isso é uma coisa horrível, mas com um distanciamento, o que eu percebi da família, né, é que existe ali uma convicção muito grande do que foi feito no trabalho policial. E ao assistir o documentário, mesmo na época eu já era delegado, 2008, né, eu já era delegado, porque eu sou delegado desde 2006, eu também, pelas informações e tal, eu também tive essa convicção. Mas o fato é que a gente está falando de 2008, uma época pré-internet rápida, né, a gente não tinha as redes sociais, por incrível que pareça, os mais novos aí, a gente não tinha rede social. Então, assim, toda a informação que chegava para a gente chegava efetivamente da imprensa, né? Então, assim, a gente não tinha muitos recursos e tal, mas o que me chama bastante atenção em relação a esse fato é como a polícia de São Paulo, especialmente a parte pericial, já estava madura e pronta para enfrentar um caso desse. É óbvio que muita coisa evoluiu a partir daí, as técnicas, enfim, a própria tecnologia, né, se desenvolveu bastante, mas a gente vê uma polícia que foi capaz de, apesar de todas as críticas, enfrentar aquela situação e dar uma resposta rápida e técnica. As provas são técnicas. Eu acho que essa investigação ela é paradigmática porque ela coloca ali uma tecnicidade no bom sentido, assim, sabe? Ela consegue explicar, inclusive, a dinâmica em grande parte do crime. E é claro que as críticas ocorrem, até porque a parte da estratégia de defesa é atacar a investigação. Isso em qualquer investigação, a gente já sabe disso, é parte da investigação, é parte do que a defesa faz,
é atacar a investigação. E a gente tem que ter essa ideia, assim, e não criar nenhum tipo de sentimento em relação a isso. A gente sabe que as coisas são assim e a gente tem que estar preparado para enfrentar. Bom, algumas coisas que eu trouxe aqui, inclusive eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Inclusive eu trouxe para vocês aqui, eu achei um trabalho na internet que é justamente mostrando a investigação, inclusive com partes do laudo pericial, que foi o laudo de reprodução simulada dos fatos, laudo de local, e, enfim, esse aqui é um trabalho, deixa eu até para citar aqui, tá, pessoal? Foi uma monografia em 2014, dessa aluna Edna Paula de Souza Querino Oliveira. Eu achei, assim, muitas coisas legais nesse trabalho dela, foi um trabalho de conclusão de curso de Direito, que ela fala de provas, etc. E tem muitas coisas legais aqui, eu vou mostrar algumas coisas para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Bom, primeiro eu queria falar, bom, o caso ocorre então no dia 29 de março de 2018, o que se desenvolveu a partir daí, do ponto de vista investigativo, é realmente bastante interessante, né? No caso da série, ele vai abordar vários lados ali, né? Vamos dizer, vai pegar a questão da própria investigação, né? A questão da defesa, como que a defesa se posicionou, como não se posicionou e tudo mais, né? Como as coisas se deram ali do ponto de vista midiático, que foi muito importante também, né? Essa questão da mídia, né? Como a mídia abordou esse fato na época, né? Eu lembro que houve ali uma cobertura ali quase que exclusiva, né? Foi muito parecido, talvez, com o caso talvez maior até, do que o caso da Richthofen, né? Mas, assim, talvez naquela mesma proporção, assim. E eu não lembro que ano que foi o caso da Richthofen, deixa eu ver aqui. Caso Richthofen. Ela foi em 2002. Foi antes, né? Então, assim, de 2002 para 2008, você tem um lapso temporal interessante aí. Mas esse caso da Isabela foi assim, teve um apelo midiático muito grande, né? Talvez até um sensacionalismo, certamente um sensacionalismo midiático muito grande. Mas a série aborda tudo isso, faz críticas. Eu achei a série muito equilibrada, porque ela faz críticas à defesa, faz críticas à investigação. Aliás, o documentário não faz a crítica em si, ela aborda a crítica na voz de outras pessoas. Por exemplo, a defesa acusando a investigação e a tese acusatória, a acusação e, enfim, criticando a acusação, criticando a defesa criticando a imprensa, peritos, entre aspas, né, pessoas que são chamadas para dar opinião e tudo mais. Então, eu achei bastante equilibrado. A possibilidade de dar voz à mãe da Isabela, a avó, o avô, os parentes, né, eles puderam falar sobre aquilo para a gente saber um pouquinho mais, porque foi eu achei, na época, né, a mãe foi bastante cuidadosa, né, você vê poucas entrevistas dela na época, realmente, assim, eu não lembro de uma grande entrevista dela nessa época. Agora ela está indo a podcasts, 15 anos se passaram, então ela precisa falar disso, inclusive a violência contra a criança. Mais recentemente nós tivemos o caso do Henri Borel, então, inclusive, gerou uma alteração legislativa, né, a lei Henri Borel. Então, assim, achei muito importante a série para retomar essa discussão, para trazer para as novas gerações também, que talvez não saibam o que foi aquilo, né? Na época foi uma loucura, realmente, assim, as pessoas se sentiram muito emocionalmente atingidas em relação àquele fato. Isso também é abordado na série. Mas, nesse bate-papo aqui com vocês, eu queria falar mais sobre a parte investigativa mesmo, né? Sobre o que foi desenvolvido ali, mesmo que só o que a série abordou, talvez trazendo um detalhe ou outro a mais, mas eu acho interessante para trazer essa ideia da investigação. Uma coisa que me impactou positivamente em relação à série, e já na época, assim, hoje eu tenho essa visão mais clara, mas na época isso já era verdade, é como a polícia de São Paulo e o Instituto de Criminalística de São Paulo estavam maduros, em certo ponto, que era possível naquela época, para enfrentar um caso difícil e técnico como esse. Porque se você pegar as provas são técnicas, as provas são
periciais, laboratoriais, técnicas de investigação, polícia técnica. Outras medidas investigativas foram realizadas em si, mas o que ressalta que realmente foi uma capacidade da Polícia de São Paulo de gerar provas robustas, técnicas e, de certa forma, ali, que não puderam ser contestadas, né? Tanto que a defesa mesmo tem até essa crítica durante a série, né? Num dos pontos lá da série, alguém criticando que a defesa não bateu muito nas provas, mas não tinha muito o que bater mesmo, assim, eram coisas muito secundárias que você podia falar. Eu vou falar um pouquinho disso também. Bom, a primeira coisa que é interessante aqui em relação à descoberta do crime, a gente está falando isso de 2008, lembrando mais uma vez, sem rede social, sem nada, na internet lenta, né? A internet era discada, eu acho, nessa época, certamente não é a internet que a gente tem hoje. E aí, a descoberta do crime. O fato aconteceu. Existia uma delegada de plantão que foi ao local, né, pelo acionamento. Naquela época, existia ali uma situação que vinha acontecendo muitas quedas de crianças de apartamento, e aí, por conta disso, aquilo no início pareceu ter sido mais um caso desse de queda e tal, uma queda acidental mesmo, né, que foi, inclusive, uma das teses de defesa. Mas quando a delegada chega lá, ela já percebe, porque ela faz o exame visual, né, do apartamento, ela nem vai ao local onde a criança está, porque tinha muita gente, já tinha atendimento, etc. Quando ela chega no apartamento, ela já vê alguns elementos ali importantes, elementos periciais, vestígios que chamam a atenção. Gotejamento de sangue, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, uma outra coisa muito importante, uma equipe pericial que pode fazer o processamento do local, o exame de local, muito rapidamente, ou seja, mantendo ali os vestígios. Isso também foi um elemento muito importante. Inclusive aqui no Distrito Federal, mais recentemente, foi criada uma ação, né, da própria Polícia Civil, que nós temos equipes de plantão para locais de crime. Então, independentemente se a delegacia vai ter gente, se não vai ter gente, se vai ser um dia, não importa. Aquela equipe, principalmente nos finais de semana, feriado e tal, existe uma equipe que a gente chama de PEL, que vai ao local, protege o local, tem um delegado, né, protege ali para os peritos, já colhe as primeiras informações, já entrevista aquelas pessoas mais próximas, evita que o local seja modificado, e esse tipo de ação, com certeza, no passar do tempo, ao longo dos anos, vai trazer bons resultados para as investigações policiais. Já vem trazendo imediatamente, mas a gente sabe que investigação de homicídio, às vezes, demanda tempo, né? E isso é uma coisa muito importante. E isso aconteceu aqui, a gente vê. Por isso foi possível, mesmo que o exame de reprodução simulada dos fatos tenha ocorrido um mês depois, que os vestígios foram mantidos ali. Então foi feita uma boa perícia, uma boa análise de local, com fotografia, com tudo, né? Coleta de materiais genéticos e tudo mais, e com a tecnologia que existia na época, né? Que em 2008 a gente está falando de 15 anos, parece pouco tempo, mas são 15 anos. Né? Então, com a tecnologia que tinha na época, mas foi possível fazer um bom trabalho pericial. E um dos elementos mais importantes dessa ação rápida, e o que propiciou, foi justamente porque quase que imediatamente você tem a cronologia dos fatos, ou seja, o que aconteceu naquele dia do casal, quando eles chegam no apartamento, eles estavam no mercado, chegam, da queda da criança, do acionamento do socorro, né, de quem prestou socorro e tudo mais, da atitude. Então, muito rapidamente, os policiais já tiveram ali informações que é como se fosse uma engrenagem, assim. Se as coisas vão se encaixando, a engrenagem vai girando. Mas aí você tinha a versão do casal, né? E você tinha os elementos que já foram colhidos ali quase imediatamente e aquilo não se encaixava, né? Aquilo não fazia a engrenagem girar. E isso chama a atenção muito rapidamente dos policiais, e eles são ouvidos também quase que imediatamente, eu não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, mas tem até uma declaração da avó que fala que, poxa, a gente estava lá no hospital ainda, a criança havia acabado de falecer, a gente foi chamada para a delegacia. Esse é o princípio do imediatismo, né, da investigação. A gente tem que pegar a informação no primeiro momento, pode ser que a gente não tenha outra oportunidade de fazer isso. Então,
Quando a polícia já identifica essas contradições, etc., então já começa um trabalho muito intenso em cima do casal. Por quê? Pela cronologia, né, isso é demonstrado na série, não há como você colocar uma terceira pessoa ali, aliás, além dos adultos, um terceiro adulto ali, né, que um cara teria entrado, etc. Uma coisa só dessa cronologia que eu fiquei em dúvida, e a série não explicou muito bem, é porque é o seguinte, a criança cai, o porteiro vê. O porteiro, ele liga para um síndico, um condômino lá. E aí, esse condômino, eu não sei se ele desce primeiro ou se ele liga quase imediatamente, ele aciona socorro. Só que ele diz o seguinte, se vocês ouvirem, deixa eu ver se tem esse áudio aqui. Ele fala que, olha, entrou um ladrão e jogou uma menina. E aí eu fico em dúvida, bom, só quem pode ter falado isso para esse síndico foi o Alexandre Nardoni. Ou o Alexandre Nardoni falou isso com o porteiro, ligou no porteiro. Eu não sei, isso não explica muito bem. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas o fato, deixa eu botar aqui, áudio, polícia, Isabela, ver se aparece aqui. Isso tem no... Deixa eu ver aqui, se vai aparecer. Isabela Nardoni. Acho que não vai ter fácil aqui, não. Bom, mas o fato é que ele liga, ele fala, pelo amor de Deus, tem... acho que no trailer apareceu, não foi? No trailer apareceu. Tem uma criança aqui, tal, um ladrão entrou, jogou a criança. Como assim? Então, isso me deixou uma dúvida, mas a cronologia dos fatos, porque o carro, inclusive, tinha GPS, então eles souberam quando o carro foi desligado, quando ele chegou na garagem, o tempo de acesso ao elevador, né? E a cronologia não tem como você colocar uma terceira pessoa. Então, a Jatobá ficou lá em cima sozinha com o ladrão fugiu, qual foi a história? Não colou essa história, não bateu com os elementos que eles tinham ali, eles souberam que existia alguma violência em relação à criança, teria ocorrido uma violência contra a criança, pelo menos desde o carro, né, pelos vestígios de sangue, apesar de ter sido contestado e tudo mais, e logo a tese ali do casal, ele começa a não se sustentar mais. Aí tem uma coisa importante aqui em relação à investigação, que é o seguinte, uma vez estabelecido isso, você tem o que a gente chama de linhas de investigação. Então você tem ali basicamente 2 linhas de investigação. Vou botar 3 em sentido amplo. Um que foi uma queda acidental. Segundo, um ladrão entrou, jogou a menina, sem um motivo qualquer. E terceiro, que o casal teria, por algum motivo, jogado a criança ali, o Nardoni, no caso o Alexandre, teria jogado a menina ali após uma briga, após uma agressão, alguma coisa assim, teria achado que a criança, essa é a tese de acusação, né, que a Jatobá teria esganado a criança, e ao acharem que ela estava morta, ele teria simulado essa queda, né, para ter uma tese de defesa, vamos dizer assim, uma coisa que me parece assim bastante sombrio, mas essa é a tese, me parece a tese de acusação. Muito bem. Agora, existe uma coisa importante na investigação criminal, que é o seguinte, existem coisas que a investigação vai saber mais que o próprio criminoso. E vice-versa, tem coisas que só o criminoso sabe. O que aconteceu ali, naquele momento ali, que a criança caiu 1 minuto, 2 minutos antes, só eles vão poder falar. Só eles vão poder falar. Nunca falaram, mas é difícil a polícia conseguir chegar naquele núcleo duro ali, sabe? Às vezes os vestígios revelam algumas inconsistências e até alguma coisa próxima à verdade dos fatos. Mas a verdade é que o que aconteceu, o que foi falado e etc., aconteceu ali e ficou entre os dois. Muito bem. Agora, a investigação também ela é capaz de revelar coisas, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa com raiva deu facada na vítima. Ela sabe que deu a facada na vítima, mas só a perícia sabe dizer quantas facadas foram e quais órgãos foram atingidos. Então, assim, tecnicamente a gente tem como saber até mais do que o criminoso. Mas, Lúcio, por que isso é importante? É importante porque muitas coisas que é justamente isso, a questão da engrenagem. Muitas coisas que ele vai falar, não vai bater. Ele vai falar assim, não, mas eu só dei uma facada no braço. Sim, mas tem uma facada no braço, você quis dar uma facada no braço, mas atingiu o outro lado e não sei o quê. Então, assim, você vai desconstruindo a versão a partir dos elementos que você tem. Então, assim, essa cronologia, quando ela afasta essa tese
do casal, né, aquela versão, não vou falar nem de tese, né, mas essa versão do casal, ali já começa a desmoronar bastante ali o que eles pretenderam afirmar perante a polícia. Aí uma coisa que é interessante ali, porque foi questionado assim, então eu ia dizendo, né, então você tem a linha de investigação. Naquela linha de investigação, quando uma se fortalece, né, naturalmente você vai seguir aquela linha que se fortalece até que ela realmente se demonstre a mais provável. Outras linhas são possíveis, mas naturalmente você vai verificar aquilo que é necessário para verificar aquela tese que é mais provável. E existe sim uma pressão, nesse caso especialmente, alguns casos que a gente trabalha, existe uma pressão midiática. Agora, a pressão midiática, é claro que ela acelera o processo, acelera porque tem uma pressão, você tem que dar resposta, mas ao mesmo tempo, a própria organização, no caso a própria instituição, ela consegue se organizar para colocar mais esforços, mais pessoas, né, mais profissionais para trabalhar naquilo. Então, assim, é diferente muitas vezes, quando tem algo de muita repercussão, eu particularmente até gosto, por quê? Porque existe um cuidado, não que os outros não existam um cuidado, mas naturalmente assim, você vai colocar, a polícia toda vai trabalhar naquilo ali, muitas outras, inclusive outras investigações podem até, e acredito que isso tenha ocorrido, algumas investigações podem até ficar ali mais ou menos paradas ali, até que essa se desenvolva, porque tem que dar uma resposta, né? Então, assim, do ponto de vista investigativo, foi até um questionamento da defesa, a investigação e nem a acusação disse exatamente o que um fez, isso não ficou bem provável. Gente, muitas vezes a investigação ela vai chegar, como eu disse para vocês, até um ponto que é possível, pela técnica que era desenvolvida até a época, pela tecnologia que era desenvolvida até a época. Então você tem verdades que não vão ser reveladas, não tem jeito, a investigação tem os seus limites legais, seus limites técnicos, então algumas coisas não vão ser reveladas, né? Mas o que importa ali é mais ou menos o seguinte, vamos supor que eu esteja investigando um homicídio, onde três caras brigaram no bar, 2 ameaçam a matar, José e João ameaçam matar Pedro. E aí eles vão correndo, eu tenho uma câmera que filmou, José e João perseguindo Pedro. Estão sendo perseguidos, ele está sendo perseguido. E aí ele entra num beco. De repente, a câmera mostra os dois correndo. E esse Pedro já está morto. Bom, perto desse beco, perto desse local, tem um rio, onde uma faca é jogada e nunca mais recuperada. Pedro morre a facadas. Quem deu a facada? José fala que é João, João fala que é José. Muitas vezes você não vai ter certeza de quem deu efetivamente a facada, mas você tem certeza que os dois concorreram para o crime. Então, me parece aqui, de acordo com as investigações, que não há dúvidas que ambos concorreram para o crime. Agora, quem fez o quê, muitas vezes isso vai ficar realmente, pode prejudicar uma qualificadora. Então, muito do trabalho da defesa é justamente isso. Às vezes o fato ela não consegue afastar. Mas ao afastar, de repente, uma tese de esganadura ou uma tese qualquer outra que seja, né, em relação à motivação do crime, você consegue afastar uma causa de aumento, uma qualificadora, ou mesmo, né, considerar algum tipo de benefício legal em relação àquele fato. Mas que ambos concorreram para o crime, do ponto de vista investigativo, isso está muito claro, né? Então você tem muitas provas nesse sentido, não é só inconsistência, porque na verdade a inconsistência faz com que a polícia entenda que aquela linha investigativa é a linha mais forte. Inclusive tem alguém, acho que é o advogado, alguém fala assim na série, porque a polícia partiu, é uma mulher, não sei se é uma jornalista, ela fala assim, ela partiu de uma ideia pré-concebida, que foi o casal, e foi investigando. Não, a investigação não é assim. Por mais que eu, como delegado, possa ter uma ideia pré-concebida, eu não determino as provas. As provas são reveladas. Você vai trabalhando e a investigação tem quase uma alma própria. É difícil explicar para vocês, pessoal, mas a investigação ela tem uma alma, sabe? Ela tem um espírito que a rege, sabe? Que vai guiando a investigação. Então você vai fazer muitas coisas. É como se você estivesse escavando assim um sítio arqueológico assim, e você encontra um ossinho, sabe? Aí você pega aquele ossinho, você sabe que não é um osso humano, que é um osso de um bicho que viveu não sei quantos mil anos atrás. Então você vai juntando as peças e você vai revelando essas peças. Por mais que eu ache que tem um dinossauro ali, eu não posso determinar que é um dinossauro.
ou que tipo de dinossauro que é. Eu tenho que escavar e puxar ossinho por ossinho. Alguns ossinhos vão ter se perdido, grande parte das vezes, mas às vezes com um pedacinho da perna eu posso dizer que é um tipo de animal que foi encontrado ali. Vocês conseguem entender? Então, por mais que eu parta de uma pré-concepção, é muito difícil, a não ser que haja, que não foi o caso, óbvio, né? A não ser que as provas sejam forjadas, né? Então, assim, no caso, me parece muito claro que a investigação, para a época, foi muito bem feita, muito bem feita. Com certeza, se fosse feita hoje, ainda seria melhor, porque a gente aprendeu muito, né? Principalmente em relação a uma coisa que a polícia ainda tem que... a polícia brasileira, ela de um tempo para cá, de 10, 15 anos para cá, ela se desenvolveu muito tecnicamente, e algo que a gente precisa trabalhar bastante sempre na melhoria dessa investigação, principalmente da investigação técnica. Mas algo que precisa melhorar, que eu acho que talvez tenha parado no tempo, são as técnicas de entrevista policial. Essas realmente algo que eu pesquiso, gosto, tenho vídeos aqui no canal que eu falo disso, né? Sou professor da Academia de Polícia, tenho um material na Academia de Polícia sobre entrevista e interrogatório, é algo que a gente precisa estudar mais, né? Mas do ponto de vista psicológico. Mas eu vejo assim que até com muito orgulho, sabe, o trabalho que foi feito em relação ao caso Isabela. É isso. Tem outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui aquilo que eu falei, que é aquele trabalho, né? E algumas provas que foram juntadas. Ela conseguiu acesso ao laudo. Eu não achei o laudo na internet. Se alguém tiver, me fala aí. Então ela fala assim, análise do laudo de exame de local. O laudo de local. Ela coloca um número, tudo. Então aqui ela coloca, olha, interior do veículo de Alexandre Nardoni, né? Vocês estão vendo aí? Deixa eu... Então aqui ela vai fazendo pontos luminosos que indicam a presença de sangue humano. Depois acho que ficou identificado que era sangue masculino, foi misturado ali com o DNA das crianças, né? Aspecto geral da sala, do apartamento, você vê que estava muito bagunçado lá, né? Mas os peritos não acharam, assim, uma bagunça de luta corporal, de roubo, não teve nada disso, né? Me parece realmente que era uma bagunça de gente bagunçada mesmo, assim, que não arruma a casa e tal. Alguém alega lá no documentário que ela estava em depressão e que aquilo ali representava mais ou menos a cabeça dela. Eu não sei, não sou psicólogo, mas enfim, estava realmente bagunçada a casa. Mas a minha aqui também, se vocês entrarem aqui, não está muito organizado, não. Aqui o sangue revelado, né? Gotículas de sangue revelado, e existe uma ciência específica desse estudo do gotejamento, interessante, né? Em criminalística, né? A questão do gotejamento, direção da queda, né? Do sangue, etc. Espargimento, né? Muito, muito interessante isso aqui. Aspecto do hall, né? Tem sangue também. Aqui, interessante que depois os peritos... Aqui a tela, não sei se vocês vão conseguir ver a tela que foi rasgada, né? Ela é baixa, a janela é baixa, né? É interessante aqui, a janela bem baixa, né? Porque a cama é baixa, né? E ele subiu na cama, ele teve que subir na cama e eles conseguiram a marca do tênis, a marca da camisa dele, prensada. É interessante, interessante. Então, assim, tecnicamente é muito difícil, né? Aqui a análise do sangue. Aqui, olha, ele pisa, tá vendo? Olha, ele teve que pisar na cama para jogar a menina. Então ficou o calçado dele, tá vendo? Ó. Aqui o seccionamento aqui da tela, até a direção que foi cortado, eles conseguiram identificar. Eles acharam aqui um instrumento, eu acho que foi essa tesoura, né, que foi usada, acharam até um segmento aqui da tela. Aí, uma coisa muito interessante, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma coisa muito interessante aqui, a roupinha dela, coitadinha. Né, aqui eles mostram até como ela podia estar quando sangrou. Tá, aqui, isso é muito interessante, porque aqui já é o laudo da reprodução simulada, né, que é o perito fazendo aqui o movimento e tal. E aí, depois, eles comparam a camisa do perito aqui, eles sujam isso aqui, tá vendo? Ó, eles colocaram alguma coisa aqui para sujar, para ver se ficava a marca. E bateu a marca com direitinho. Ó, depois eles fizeram aqui, e aí eles compararam, eles perceberam que realmente foi isso aqui que ele fez, que a menina tinha 25 quilos. Então, tá suja, aqui tem poluição, tem sujeira, tela de apartamento, né, fica do lado externo. E aí, suja aqui, né, então aqui tudo ficou determinado, ele pressionou a camiseta, assim, né, o ferimento que ela teria
na testa, a acusação fala que isso poderia ter sido no carro, né? Aqui a boquinha dela. Enfim, e a causa morte foi, salvo engano, foi determinado que foi asfixia, né? Então, é muito interessante porque você vê, né, que realmente foram provas técnicas que foram produzidas, e eu entendo por que a defesa não atacou essas provas técnicas. Por que atacaria as provas técnicas se essas provas eram tão fortes? Então, vai o que a gente chama de discurso ad hominem, né? Que é assim, você ataca a pessoa. Então você ataca o investigador, ataca o delegado, ataca o policial, ataca a perícia, diz que a perícia não é boa, que não sei o que e tal. Quando isso acontece, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Quando a gente é atacado pessoalmente, quando o trabalho é atacado, quando você vê que é atacado por técnica, você tenta melhorar, normal. Mas quando é não o trabalho, mas a pessoa do policial, do delegado, do perito e tal, quando você vai para aquele argumento ad hominem, você sabe que o trabalho está no caminho certo. Então fica aí a dica, Isabela, se você é policial, é delegado ou pretende ser, e fica aí a dica do seriado, achei muito legal e faz a gente pensar um pouquinho e faz a gente ter orgulho também do trabalho da polícia investigativa, da polícia judiciária como um todo, tá bom? É isso aí, a gente se encontra, deixe seu comentário se gostou, quero fazer mais vídeos desse aqui, né, de true crime, falando sobre crimes, etc, técnicas de investigação. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui, vou gostar muito de saber, tá? A gente se vê, não é sonho, é meta, até a próxima, tchau.